Oremos. Querido Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus que está nos céus, mas que está conosco também. Agradecemos muito pelo seu carinho, pela sua paciência. O Senhor que sabe todas as coisas e sabia o quão importante é nós estarmos a estudar sobre a justiça de Cristo, sobre a vitória sobre o pecado, sobre como realmente podermos ter Cristo em nós, que é a esperança da glória. O Senhor está realmente a preparar-nos para podermos iluminar o mundo com a sua glória. E nós desejamos que isso aconteça, Senhor. Não que haja algum mérito em nós de todo, mas a glória é só do Senhor. Por isso, Pai, muito obrigada pela luz que o Senhor tem trazido. Permita agora ser o nosso mestre, o nosso professor, para darmos mais um passo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Vamos então avançar para mais um estudo do nosso livro. E estamos na página 165, onde diz Igrejas Moribundas. No livro Obreiros Evangélicos diz: as nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Portanto, não era só este assunto, era verdades também semelhantes. E nós já vimos ontem, penso que ontem, como Satanás tem, eu vou ler novamente, e encontra-se na meditação matinal, refletindo a Cristo, do dia 7 de janeiro. Quem quiser tomar nota, é importante, que diz o seguinte: a razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer, que é basicamente aquilo que lemos em Obreiros Evangélicos, é que o inimigo trouxe influências de natureza desanimadora sobre almas trêmulas. Ele procurou afastar Jesus da sua visão como consolador, como aquele que repreende, adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Portanto, estamos a ver aqui que foi um trabalho do inimigo que Jesus já nos tinha advertido. Perigo de cometer um erro terrível. Na Review and Herald de 9 de julho de 1908 diz: se somos presunçosos, pensando que podemos prosseguir justamente como nos agrada e no final estar do lado certo, descobriremos ter cometido um erro terrível. Não basta uma obra parcial. Então, do dia 23 de fevereiro de 1892, Ellen White diz-nos: temos de esvaziar-nos de nós mesmos. Isto, porém, não é tudo o que é requerido, pois quando tivermos renunciado aos nossos ídolos, o vácuo tem de ser preenchido. Se o coração é deixado desocupado, sem se preencher o vácuo, ficará na condição daquele cuja casa se apresenta vazia, varrida e adornada, sem se achar ocupada por um hóspede. O espírito mau levou consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitaram ali, e o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Ao esvaziar-des do eu o coração, tendes de aceitar a justiça de Cristo. E eu faço aqui uma pausa. Como é que nós aceitamos a justiça de Cristo? Podem abrir os micros? Crendo. Esvaziar do eu, né? Não, portanto, depois de esvaziar do eu, fica vazio, não é? Temos que o preencher. E aqui diz que tendes de aceitar a justiça de Cristo. Mas como é que eu aceito a justiça? Pela palavra de Deus. É pela palavra, mas eu só posso aceitar a justiça de Cristo se aceitar quem? O Espírito.
Cristo, Cristo. irmãos. Então, se a justiça é de Cristo, eu só posso ter a justiça de Cristo se aceitar Cristo, é ou não? Sim. Uhum. Tá claro ou não? Bem Sim, claro. Não temos outra saída. Só posso aceitar a justiça de Cristo se eu aceitar Cristo. E Cristo vem com a sua justiça preencher o vazio. Apoderai-vos dela pela fé. É claro que isto é pela fé. Por isso é que estes assuntos se entendem espiritualmente, não é? Apoderai-vos dela pela fé, pois tendes de ter a mente e o quê? A justiça? Olhem o que está aqui no livro. Pois tendes de ter a mente e o espírito de Cristo, a fim de poderdes fazer as obras de Cristo. Não é verdade? Eu não quero avançar sem ter a certeza que todos estamos a compreender, irmãos. Com certeza, Belinha. Penso que não há dúvida, pois não. Não, não, não. Está-se a compreender, sim. Achei que estamos à espera de uma coisa mais complicada e não é. É simples. Nós é que complicamos, temos que comprar um descomplicómetro. Está bem? Que é para começarmos a descomplicar as coisas. Eu vou repetir então. Ao esvaziar-te do eu o coração, tendes de aceitar a justiça de Cristo para preencher o vácuo. Está certo? Apoderai-vos dela pela fé, pois tendes de ter a mente e o espírito de Cristo, a fim de poderdes fazer as obras de Cristo. Lógico. Se abrirdes a porta do coração, Jesus, eu saliento, Jesus preencherá o vácuo com o dom do seu espírito, porque ele já não está aqui em carne. Como é que ele está? Em espírito, como ele sempre foi. E então podereis ser um pregador vivo no lar, na igreja e no mundo. Eu vou ler aqui, não resisto, tenho que ler, irmãos, desculpem, mas eu tenho que ler. Relativamente a. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em João, o Evangelho de João. João é que fala muito sobre isto. João é o que fala muito sobre isto. Aqui no capítulo 14, estamos todos, vamos abrir todos ou não? Eu vou pedir que abram e que leiam, está bem? Quem quer ler, posso pedir à Rose para ler o versículo 16. Posso pedir à Ana Maria para ler o versículo 18. Posso pedir à Lira para ler o versículo 20. E posso pedir à Geórgia para Eu ler. ainda tô lutando aqui com a Cris, que ela não consegue entrar, gente. Eu tô Sim, desculpa. Então, distraída. posso pedir à Inês, penso que a Inês pode ler o versículo 21 e a Célia o versículo 22. Ok, então vamos lá. 16, 18, 20, 21 e 22 de João 14. e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 18. Irmã Ana Maria, não foi? Sim, Tem que abrir o micro. Obrigada. tá bom. É o 18, né? Sim. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós outros. Quem é que está a falar? Jesus, É Jesus. E o que é que ele está a dizer? que ele não vai nos deixar órfãos, E que porque ele iria nos enviar o Espírito Santo. ele voltaria para nós. Ele voltaria Isso. para nós. Ele, Jesus, voltaria para nós. 20. Versículo 20. Acho que foi Para a eu Lira. ler? Eu parece-me que pedi à Lira.
Lira, não estamos a ouvir. Desculpa, Belinha, eu me compliquei aqui no áudio. Tá me escutando agora? Sim, é ouvinte. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem é que estaria em nós? Cristo. Jesus. Irmãos, estamos a falar sempre do mesmo. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Muito obrigada. Prestem atenção na palavrinha. Eu, Jesus, me manifestarei a ele. A palavra manifestar é importante. Me manifestarei a ele. Versículo 22. Célia, estás com o micro desligado. Desculpa. Aliás, desculpem. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Muito obrigada. Então, o Judas, juntamente com os outros discípulos, ele não perguntou, mas quem é que se há de manifestar? Ele perguntou como? Como, Jesus, é que tu te hás de manifestar a nós? Judas não entendia, os discípulos não entendiam. E agora vou ler-vos a meditação matinal, refletindo a Cristo, do dia 25 de abril, que também está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 13 de maio, mas eu vou ler no Refletindo a Cristo, do dia 25 de abril, na página 121.2. Comentando estes versos, ela diz: o facto de que Cristo se manifestaria, olhem a palavrinha, eu amarei e me manifestarei a ele. Então, o facto de que Cristo se manifestaria a eles e, no entanto, seria invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Pensavam numa manifestação externa, visível, ou seja, carnal. Não podiam admitir o facto de que teriam a presença de Cristo com eles, mas ele, no entanto, não seria visto pelo mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Então, quem é que iria manifestar-se a eles? Jesus. Jesus. Mas em carne? Em espírito. Em espírito. Irmãos, é só isto. É tão simples quanto isto. Os textos da Bíblia foram muito claros aqui agora. Deu para pegar direitinho. Deu para entender, Ronaldo? Sim, sim, sim. Ou seja, ele iria manifestar-se a eles como ele sempre foi antes de vir em carne. Como é que ele sempre foi? Em espírito. Porque Deus é Espírito. Deus é espírito, irmãos. Jesus tem duas naturezas. A carne e o sangue, lembram-se? E o espírito. Ou seja, Deus humano e Cristo humano e Cristo divino. Talvez seja Este é o... essa, irmã Belinha, a confusão, no caso, né? A questão da natureza que o pessoal não entende, né? É isso ainda que não entende. As duas naturezas de Cristo, espírito e a de carne. Exatamente. E 1 João 5 é disto que fala. Quando fala de três,
É disto que está a falar. Diz, Vera. Fez-me um nó na minha cabeça. Deita Como o é que um nó. espírito fez um nó? Como é que um espírito gera outro espírito? Se ele foi gerado, Sim, é um mistério. É aquele É um mistério. versículo lá, né? As coisas reveladas pertencem a nós, né? E as nossas filhas têm coberto a Deus. É só no céu para revelar pra gente, velho. Exatamente. fez um nó. Como é que um Agora espírito sai? aqui, É, agora aqui, Jesus, então, Jesus Cristo, deixa-me quando dizer-vos ele. isto. Aqui em 1 de João 5, 1 de João, porque é João que fala desta forma. E se vocês virem, é sempre o Evangelho de João ou a Carta de João, é sempre João. João tem esta forma especial de falar. Então ele diz aqui no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 5, ele diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este foi o ponto de discussão no céu. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Jesus veio por água e sangue. Água e sangue são símbolos de Cristo em carne, Vida. vida. Mas é uma forma de falar da natureza humana de Cristo. Percebem ou não? Olha o que está aqui, irmãos. Não está a falar de carne, uma coisa, e sangue, outra coisa. Não. Diz claramente, veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Cristo, quando veio por água e sangue. Não foi o que saiu dele, água e sangue? Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Ele reforça a ideia. Jesus Cristo, quando veio, veio em carne, com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora já está a falar aqui da natureza divina de Cristo. Espírito. Porque ele tem as duas. Espírito e água e sangue. Porque três são os que dão testemunho. O Espírito, ou seja, a natureza divina de Cristo, e a água e o sangue. Estes três concordam. Concordam porquê? Porque são Cristo. Cristo com as suas duas naturezas, a espiritual e a carnal. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Reparem que o testemunho de Deus qual é? Nós já vimos lá em cima. O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. O pai testificou de quem? Do Filho de Jesus. Filho. filho. E testificou do filho de duas formas. Quando ele disse, este que veio em carne e sangue é o meu filho. Este que está aqui em carne é o meu filho, unigênito. Não tenham dúvidas. Eu sou espírito, mas este veio em carne e é o meu filho. É difícil ou não? E se os irmãos continuarem a ler o capítulo 5, vão ver que é o pai a falar do filho. Ponto. Quer o Mas filho. Sim, diz. Desculpa. O versículo 7 diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, Sim. a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Porquê é que ele divide em três? E depois diz que estes três são um. Desculpa, tenho Exatamente. São um porque são o mesmo. Jesus, antes de vir em carne, ele estava na presença do Pai, sentado no trono com o Pai, certo? Ou não? Sim. Sim. Mas agora, no Novo Testamento, ele já não está só lá em espírito.
Ele está em carne, ou seja, carne e sangue. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, irmãos. Isso é uma forma de dizer, de exprimir. Não temos que lutar contra as pessoas. Jesus, pessoa, ser humano, carne e sangue, como nós. Mas não é só Jesus humano que dá testemunho. É também Jesus antes de vir em carne, que era espírito. E é espírito. Quando fala aí carne e sangue, se refere a um só, no caso, que é Jesus, quando o homem, no caso, né? É isso? Não percebi, Ronaldo. Quando fala carne e sangue, está se referindo à mesma pessoa, Jesus em carne, aqui no céu, no caso, é a mesma pessoa, Sim. né? Está-se a referir sim, está-se a referir à natureza humana de Cristo. Humana de Cristo. Quando fala em espírito, está-se a referir à natureza divina de Cristo. Então, no fundo, fala aqui o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra e o Espírito Santo são a mesma. E A Cristo mesma é a pessoa. mesma coisa que é a palavra. Sim, sim, eu não estou a Cristo falar habita que... em nós. Cristo habita em nós por meio da palavra. Sim, eu nem sequer estou a pôr isso em causa. Só estou, porque eu sei que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz que é o verbo é a palavra que se fez carne, por aí fora. Não é nesse sentido, é no sentido de dizer o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Disseste então que o Pai é o Pai, a Palavra é Cristo e o Espírito Santo é Cristo em espírito. Sim, mas é assim, é a verdade. Mas nós aqui temos a palavra, não é verdade? Nós Sim, aqui temos a palavra. Não temos Cristo em carne, temos Cristo em folhas. Percebem, irmãos? Temos aqui Cristo, mas não em carne. Ok, vamos avançar. Só para, Se havia... assim como eu, que Deus me bota na minha mente, né? Coloca a entender. Jesus Cristo, quando esteve em carne, ele subiu, ele foi glorificado. Aí, então, ele pôde vir, como ele, quando os discípulos estavam lá, e ele apareceu, né? Paz seja convosco. Quer dizer, ele aparece e desaparece, quer dizer, onisciente em qualquer lugar no mundo inteiro. Aí que Em ele pôde espírito, estar. porque em carne não pode fazer isso. Isso, em espírito, porque ele foi glorificado. E quando ele foi glorificado, então ele pôde estar agora onisciente em todo lugar. Exatamente. Por isso é que ele disse: convém-vos que eu vá. Porque ele deixou a sua glória, ele pôs de parte a sua glória, mas foi temporariamente. Quando ele subiu ao céu, ele retomou-a. Por isso é que diz aqui em João, novamente João, eu já estou a palavra, Vera. Em João capítulo 7, diz aqui no versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E quando é que ele foi glorificado? Atos dos Apóstolos 2:33 diz isto exatamente. Diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, quando ele subiu, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Foi aqui que ele foi glorificado. E ao receber, ao tomar de volta a glória que ele tinha com o Pai, antes de vir em carne, ele pôde derramar o seu Espírito. Ele já não estaria em carne, mas ele continuaria conosco em espírito. Era isto que os discípulos tinham dificuldade em entender, e nós também temos. Diz Vera.
Então, foste a um ponto que realmente eu queria perguntar, que é assim, por favor, não pensem que eu estou contra o que nós estamos a estudar, não é nada disso, não quero pôr imposições, não quero pôr interpelamentos, eu quero entender, para que se alguém me fizer alguma pergunta, eu saiba também explicar. E neste momento, esta situação, quando vocês, segundo o meu entendimento daquilo que eu estudei, quando Jesus Cristo foi, digamos, ungido lá em cima no céu, foi quando realmente desceu o Espírito Santo nos discípulos, quando eles estavam todos reunidos, certo? Foi o Pentecostes. Uhum. Então, se em gotas em línguas, digamos, de fogo, porque é o que está escrito, então essas línguas de fogo eram o Espírito de Cristo que estava a descer quando ele estava a ser ungido? Era Sim, Cristo a criar os discípulos? era Cristo. Sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa. O Espírito de Cristo, ele assume, não é ele assume, isto não está bem dito. Como é um espírito é algo que não se vê, não é verdade? Que não se apalpa, não se vê, é um espírito. Deus, para nos mostrar que o Espírito está vindo, ele como que faz aparecer uma determinada forma. E quando foi no batismo, por exemplo, quando foi no batismo de Jesus, diz aqui assim, vocês sabem, não vale a pena ler, mas está em Mateus 4 e Lucas 4, pronto. Sabem o que é que diz Ellen White? Ela diz assim, os céus se abriram e raios de luz e glória procederam dali e assumiram raios de luz e glória e assumiram a forma de uma pomba com aparência de ouro polido. A forma semelhante a uma pomba, a forma semelhante, não era uma pomba, era uma forma semelhante a uma pomba, era emblema da mansidão e gentileza de Cristo. Belinha, desculpa, Sim, estás a Lira. ler isso aonde? Estás a ler isso Estou a aonde? ler no Para Conhecê-lo, meditação matinal Para Conhecê-lo, do dia 25 de janeiro. Obrigada. Sim, Lira. Elinha, quando Cristo Oi. apareceu aos discípulos, logo quando ele ressuscitou, ele Na praia. atravessou. Na praia. Não, quando ele apareceu no cenáculo ali, eles estavam todos reunidos Ah, sim, e Cristo sim, sim. entrou, ele atravessou a parede como espírito. Sim, sim, é verdade. Mas estava em carne, mostrou para. Ai, agora eu esqueci o nome. Tomé, Para Tomé as mãos. Exatamente, só que ele ainda não tinha subido ao Pai para ser glorificado. Lembras-te? Ele tinha lá ido para ser aceite, não é? O seu sacrifício tinha sido aceite. Mas ele só foi glorificado no dia de Pentecostes, lembras-te? E antes do dia de Pentecostes, ele andou aqui 40 dias e apareceu aos discípulos várias vezes. Percebes? Mas ele só foi glorificado no dia de Pentecostes. Mas o estranho é ele atravessar as paredes. Se ele estava em carne. Ele Lira, aparecia e desaparecia. se nós formos ver o Pedro também, quando o anjo foi buscar à prisão, lembras-te? A Sim. mesma coisa. E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Filipe, depois dele batizar o eunuco, diz que o Filipe nunca mais o viu. E diz que o Espírito pegou nele e levou-o para Azoto. Ele era um ser humano. É. Irmãos, é assim, eu não estou aqui a ensinar nada, eu só estou a passar-vos o que eu entendo. E os irmãos também têm que compreender que isto é nós estamos a estudar. E se há coisas que eu não entendo, eu digo-vos uma coisa, eu hoje de manhã,
Eu não entendi a 1 de João 5, 5 a 9. E foi Deus que me explicou. E quando Ele me explicou, eu disse, uau, está tudo aqui. Quando fala da carne e sangue, está a falar da natureza humana de Cristo. E quando fala do Espírito, está a falar da natureza divina de Cristo. Então, a divindade são 2, mas a personalidade são 3. Entendem? Porque temos o Pai, temos o Filho divino e temos o Filho humano. Entendem ou não? Repete, por favor, irmão, que eu estava anotando aqui e me perdi no pensamento. Não percebi nada, Ronaldo. Repete, por favor, que eu estava anotando aqui e acabei me perdendo na pergunta e não consegui entender. Estava a dizer que a divindade são 2, o Pai e o Filho. Mas a personalidade são 3. Por isso é que, deixem-me ler-vos aqui outro texto. Aliás, mais do que um. Aliás, diz aqui assim, na meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, do dia 19 de fevereiro, diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Quem é que era acessível a todos? Jesus Quem? em espírito? O Jesus. Espírito. Não, Jesus. aqui diz que é pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Não podemos fugir daqui. Quem é que era acessível a todos? Cristo, Jesus Cristo. O Salvador, Jesus Cristo. Mas como? Em carne? Não, em Em espírito. espírito. E agora eu gostava de dizer-vos uma coisa. Eu fui educada e eu aprendi que em Gênesis 1, 26, na criação, e em Gênesis 11, 5, 6 e 7, que é na Torre de Babel, sempre me disseram que eram 3. Que quem fez o homem foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sempre ouvi isto. Porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, e eu sempre aprendi que eram 3. Não era singular, quando diz façamos o homem à nossa, sempre me disseram que não era singular, nem era dual, mas era plural, era mais que 2. Até que eu li na história da redenção. Irmãos, é a história da redenção, não fui eu que escrevi. Na página 20.1 e ponto 2 diz assim: Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. A terra saiu das mãos do seu Criador extraordinariamente bela. Depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Então a nossa, quantas pessoas são? 2. Irmãos, a mim mentiram-me quando me disseram que eram 3. A Aqui todos diz nós, eu acho. o Pai, e agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à E nossa eles imagem. são A nossa, espírito, como? aí completa. E eles são espírito, aí completa. Exatamente, Vanir, porque eles são espírito e são um. Meu Deus, a maior gravidade disto tudo é que ainda andam a mentir. Ainda mentem sobre isso.
Isso é tão Ciência grave. do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, capítulo 39, página 461.2. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 de João 1, 1 a 3. Irmãos, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, que são Espírito. É Ciência do Bom Viver, página. Capítulo 39. 39, página 461.2. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto. Eu só posso conhecer o Pai através de Cristo. Cristo em carne. Por isso é que ele teve que vir em carne. Para nos mostrar um Deus que é Espírito. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Nós temos que olhar para os nossos irmãos, porque eles estão como nós estávamos. Nós Exatamente. precisamos entender para um dia ajudar eles a compreender, porque se não entendermos, como explicaremos? Então, Exatamente, irmão. conseguir Reparem que... explicar eles. Sim, desculpa. Sim, desculpa, Vânia. Irmãos, tudo isto, irmãos, nós temos que entender que foi o propósito de Satanás no céu colocar dúvidas acerca da filiação de Cristo. Se ele conseguisse provar que Jesus não era o único unigênito Filho de Deus, ele teria uma justificativa para dizer que Deus era injusto, porque tinha escolhido Jesus quando ele também era filho. Percebem? Ou não? Irmãos, deem-me o feedback, por favor. Fala de novo. A guerra no céu começou precisamente por causa de Lúcifer ter inveja da posição que Cristo ocupava. E então, se ele conseguisse provar que Jesus não era o único unigênito Filho de Deus, ele teria uma justificativa para dizer que Deus, o Pai, era injusto, porque tinha escolhido Jesus e não o tinha escolhido a ele, que também era Filho de Deus. Por isso é que o Pai reuniu as hostes celestiais todas para dizer que Jesus era o único Filho unigênito de Deus. E por isso é que, na tentação de Jesus, o que é que ele dizia? Se tu és o Filho de Deus, então faz isto. O que é que ele queria? Que Jesus caísse na tentação de duvidar das palavras do Pai. Quais eram as palavras do Pai? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E eu vou ler no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, irmãos, primeiro volume de Mensagens Escolhidas, página 275, parágrafo 1, e diz assim: Satanás lisonjeou-se de que poderia levar Cristo a duvidar das palavras proferidas do céu, quando do seu batismo. E se podia tentá-lo a pôr em dúvida a sua filiação, ou seja, de que ele era o Filho de Deus,
e duvidar da verdade da palavra pronunciada por seu pai, se ele conseguisse fazer isto, alcançaria ele grande vitória. Mateus 3,17. Este é meu filho amado, em quem me compraste. Eu tenho aqui muitos textos. Vou ler-vos aqui uma outra citação que se encontra no manuscrito 86, e diz o seguinte: bem, Lúcifer, ele estava lutando. Ele tinha glória nas cortes celestiais, mas ele estava lutando pelo lugar de Cristo, ao lado de Deus. Depois, ele quis ser Deus, mas não pôde conseguir isso. Cristo era o único Filho unigênito de Deus. E Lúcifer, aquele anjo glorioso, iniciou uma guerra por causa disso, até que teve que ser expulso para a terra. Então, qual foi o problema? Inveja? Qual foi? Como? A inveja A inveja de quê? Querer de ser Lúcifer Deus. ocupar o lugar de Cristo. Cristo! O problema foi o lugar de Cristo, a posição de Cristo, irmãos. Continua a ser hoje. E em Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 10.2, diz assim, irmãos, tomem nota disto, disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Então, qual era o propósito de Satanás, de Lúcifer? Era o quê? Eu gostava de vos ouvir, irmãos. Desafiar Cristo no seu propósito. A supremacia de Cristo, exatamente. Desafiar, disputar, a disputa é querer o lugar da supremacia de Cristo. De onde é que vinha a supremacia de Cristo? Do facto dele ser o único gerado por Deus, unigênito, o único gerado. Continuando, eu já li isto, mas vou voltar a ler. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior que, abaixo de Cristo, era a primeira dentre os exércitos de Deus. Então, abaixo de Cristo, quem é que estava? Lúcifer. 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 Só que Lúcifer foi criado e Jesus não. Continuando, reparem o que diz agora. Mas aquele que cria livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma desconcertante. Irmãos, é desconcertante e é um sofisma. Um sofisma é uma mentira tão bem arquitetada que toda a gente engole como se fosse verdade. E 1/3 dos anjos engoliu. Ele enganou anjos, irmãos. Não acham que enganaria seres humanos? Eu repito, Deus não queria deixar, não é desprevenido quanto ao sofisma desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se. Ou seja, Satanás procurou provar que Jesus não era o unigênito Filho de Deus. Se ele conseguisse isto, ele justificava-se, ele teria justificativa para provar que Deus era injusto. Agora continua e diz, antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. Então, quando Deus viu que a coisa estava a ser
aceite por muitos anjos, o que é que ele fez? O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição do seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Qual foi o motivo da reunião com os anjos todos? Foi mostrar a verdadeira posição do seu filho. Diz, Vera. Não quero sair muito do contexto que tu estás a falar, mas tive curiosidade de ver o que é que significava unigênito, bíblico, aqui na inteligência artificial. E diz que na Bíblia o unigênito, do latim unigenitus, significa único gerado ou único filho. E aplicado a Cristo, aponta para a sua singularidade e natureza divina, sendo o único Filho de Deus na sua essência e não apenas o primeiro nascido. O termo grego original monogenes também pode ser interpretado como o único da sua espécie, único do tipo ou único existente, enfatizando a singularidade de Cristo em relação a toda a criação e a sua relação única com o Pai. Muito Confirma interessante. ou não? Confirmo plenamente. E isto é uma inteligência artificial, ou seja, não está escrito na Bíblia, é o mesmo próprio mundo que está a dizer, que o filho único refere-se ao filho que não tem irmãos, ou seja, um filho que não se repete na sua existência e é singular na sua geração e substância. E que foi gerado, este era o ponto. Aqui que é o único gerado, o único, não é só por ser gerado, foi o único a ser gerado. Pois, E é o único, exatamente. Belinha, mais filhos, outros por Sim, ligação. Denis. é o seguinte, é que as pessoas compreendem que a palavra gerado é criado. Na verdade, não é criado. Pois Gerado não. quer dizer manifestado. Isso. E, Tem que ter sim, cuidado com isso. pois, exatamente. Já agora vou terminar aqui a citação do Patriarcas e Profetas, diz: o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Ambos são três, não é? Sim. Não, Ambos são Dois, três? é dois, ambos é dois. É ambos são dois, dois. irmãos. Não vale a pena nós... Agora que eu entendi isto, irmãos, eu entendo tudo, até agora, não é, que o Senhor me permitiu, perfeitamente. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta e inumerável, milhões e milhares de milhares, Apocalipse 5:11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Quem é a divindade? Jesus. Agora dá para entender que São dois. divindade é sempre São dois. dois. Exatamente, a divindade são dois, irmãos. O Pai e o Filho. Eu vou repetir. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava a ambos. Esta é a divindade. Pai e Filho. Ponto. Sim. Deixa-me Diz. dizer o que é que ambos também aqui, desculpa lá, para não haver dúvida, não é? Nós não temos, mas Sim. pode ser que alguém assim. Ambos significa os dois, um e outro. Sim. Um quanto o outro. E refere-se a duas Sim. pessoas ou coisas, sendo a forma masculina de ambas. Sim, e Vera, e pensar, os dois são espírito, então completou. Exato. Fechou. Já. Exatamente. Exato. Continuando, o Patriarcas e Profetas diz: perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos da sua vontade. O Filho de Deus executara já no passado,
a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles, dos anjos. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e dos seus habitantes. Percebe, irmãos? Naquele momento em que Deus reuniu as hostes celestiais, ele já tinha criado todos os habitantes do céu, os exércitos do céu, como diz aqui. Mas ele iria ainda criar o quê? Com o seu poder divino, criar a terra e os seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria os seus propósitos do Pai, os seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram o seu amor e adoração. Mas ela continua e diz: Lúcifer também se curvou, mas no seu coração havia um conflito estranho. Ele não aceitava. A inveja era de Cristo. E ele jurou por Cristo fora da mente de toda a gente, colocando outro ser no lugar dele. Colocar Entenda, ele. irmão? Que é ele mesmo. Nelinha, deixa-me só também dizer aqui a origem da palavra ambos, para mim é muito interessante. Toda a gente sabe, mas se nós lermos, a coisa é mais explícita. A palavra ambos tem origem no latim, do termo ambo aeo, que significa os dois ao mesmo tempo. Muito bom. Então, o livro Libertos das Trevas, Gabriel Estevam fala que ele foi ensinado de Lúcifer falando de Deus, seu pai. Mas ele se colocando Lúcifer no lugar do filho. Como ele que foi que criou esse mundo. Então, ele que é o libertador, o salvador e tudo mais. Só que na prática era ao contrário, né? Mas ele, os satanistas, que são mais perto de Lúcifer, eles são ensinados ao contrário, dizendo que quem criou eles, quem criou esse mundo foi o Lúcifer. E que Jesus Cristo é o destruidor. Olha que horrível. Irmãos, mas se nós colocamos uma terceira pessoa neste conjunto, o que é que estamos a fazer? Já pensaram nisto? É horrível. Isto é muito sério. Tira Jesus e coloca... E coloca quem? O próprio Lúcifer. Agora é Satanás. Isto é horrível. Por isso é que Deus diz: eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Eu estou querendo falar o que Lúcifer, ele se diz Lúcifer, a gente sabe que é Satanás, mas ele aponta para eles como sendo o anjo de luz, o Criador, o Filho de Deus. Exato, exatamente. Porque esse foi o ponto da disputa. Lembrem-se, ele disputava, e disputa até hoje, a posição do Filho de Deus. Então, irmãos, se no céu, por causa deste assunto, houve uma guerra, o que é que acham que vai acontecer aqui na Terra quando Deus tiver um povo que se levanta para defender a posição de Cristo? Novamente haverá guerra. Irmãos, vai ser o final do conflito. Satanás vai descarregar todo o seu ódio, porque vai ser o fim dele. Ele vai ser desmascarado. Desmascarado até aqueles a quem ele enganou. Mas vai ser tarde demais.
Exatamente, por isso é que eu acho, eu já disse isto, mas eu volto a dizer, quando a Bíblia diz que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados, eu acredito que nós fomos escolhidos, mas só vamos ser efetivamente escolhidos se nós aceitarmos a posição do Filho de Deus. Agora, se nós rejeitarmos, nós vamos ser enganados. E aí já não vamos. O Gabriel Estevam diz assim que Lúcifer, ele é tão atraente, que ele teve que pedir para que ele saísse, porque senão ele iria cair de novo, porque é demais. Ele precisava de tão cativante que ele é. Então imagina o próprio Satanás vai personificar a Cristo e com as artimanhas dele, todo mundo vão ser tão atraídos assim. Mas aí, pela palavra, é que nós não vamos ser enganados, porque vai ver que ele está falando o contrário. Exatamente. Se não fosse pela palavra, as pessoas seriam enganadas. Irmãos, esta questão de aceitar a Trindade é muito séria. É muito séria. E mais, o ponto que... Prestem atenção a isto. Os irmãos podem ver os vídeos, estudem por vocês mesmos. Eu tenho aqui a encíclica, eu fui buscar a encíclica. E eu vi, está lá escrito, o ponto que vai levar a que considerem a unidade, o bem comum, que hoje é muito familiar, é precisamente quem aceitar a Trindade. Quem não aceitar a Trindade, para todo o mundo cristão, é como se estivesse a dizer, nós não queremos a unidade. Eu tenho aqui uma revista católica que diz precisamente que se nós não aceitarmos isso, já estamos mortos. E se estamos mortos, ou eles nos matarem ou não, é a mesma coisa. A tal Santíssima Trindade. Quando a Bíblia fala do Pai e do Filho, quem criou o ser humano foi o Pai e o Filho. Quem desceram na Torre de Babel foi o Pai e o Filho. Quem desceu no Monte Sinai foi o Pai e o Filho. Quem está sentado no trono é o Pai e o Filho. Por isso é que só E quem existem vem dois logo? tronos. Diz, a Vera? Existem dois tronos. E por isso é que é por isso é que a minha confusão na minha cabeça era só existem dois tronos, qual é o trono do Espírito Santo? Então ele não tem trono? Só existe um trono, um no lugar santo e outro no lugar santíssimo, mas em cada um deles estão sentados o Pai e o Filho. Uhum. E vocês perguntam, então e o Espírito? Eles são Espírito, como a disse a Vanir há pouco. Deus, o Pai e o Filho são um, e eles são Espírito. Vinha. Não. Você está dizendo que tem um trono só? Sim, no lugar santo tinha um trono, não é? Nós já lemos isso em primeiros escritos, não é? No capítulo que fala o fim dos 2300 dias. Ela diz, vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. São palavras dela. E depois o Pai levantou-se, entrou num carro e entrou no Santíssimo. E o Filho depois levantou-se também. Oh, irmãos, esta visão é muito significativa. Quando Jesus se levantou e disse ao povo que estava na terra, voltado para o lugar santo, vocês querem que eu vá buscar o livro para ler? Ou estão a ver qual é a visão? Eu vou buscar então. Dá-me aí, amor, faz favor. Os primeiros escritos estão embaixo. Esse cor-de-rosa. Isso, obrigada. Todos têm os primeiros escritos. Primeiros escritos. Está aqui.
É o capítulo 10. Conseguem ver? Fim Ou não? dos 200 dias. Exato. Página, Belinha? É a página 54, 55 e 56. Isto é pequenino, lê-se rápido. Tá, eu estou aqui já. Olha, eu louvo a Deus porque eu durante muitos anos foi um dos capítulos que sempre me ficou aqui na mente, até que eu entendi, pensava que já tinha entendido tudo, afinal agora ainda entendi mais. Então diz assim, vi um trono. Não é isso que diz a Denis? Sim. É Vi um trono trono. sentado, nele estava o pai e o filho. Querem coisa mais clara do que esta? Mas não é tudo. Vamos avançar. Contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se o seu pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória da sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidoso. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam as suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então que eu acho que é o que está a acontecer agora. A luz está indo do pai para o filho e do filho está vindo para nós. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas, o que é que lá diz? Poucos. Poucos, irmãos, olhem aqui, poucos recebiam esta grande luz. Então nós podemos esperar que sejam muitos que vão aceitar esta luz? Não, muitos são aqueles que se vão voltar contra nós, atenção, com grande ódio. Poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastavam deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e o seu semblante brilhava com glória. Por que se regozijava? Irmãos, isto é uma alegria muito grande sabermos que aquele que está connosco é Cristo, não é um estranho, não é uma terceira pessoa, é Cristo. Isto a mim deu-me uma alegria muito grande. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos. Portanto, onde é que ele estava? No Santo. No lugar santo. Se ele entrou no Santo dos Santos, que é o Santíssimo, tinha que estar no Santo. Para dentro do véu e assentar-se. Então, Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. A maior parte, não foram todos. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Agora reparem, agora começa a coisa interessante. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com a sua amorável voz: esperai aqui. Vou a meu Pai para receber o reino. Qual reino? O da glória, porque este que nós estamos agora é o reino da graça. Cristo está sentado no trono da graça. Ele vai receber o reino da glória. Guardai os vossos vestidos sem mancha. E em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então o carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo.
onde o Pai se assentava. Agora estão os dois no Santíssimo. Reparem que isto aconteceu em 1844, que é o fim dos 2300 dias. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na orla do seu vestido havia um sino e uma romã, um sino e uma romã. Agora reparem aqui, irmãos, isto agora é importante. Os que se levantaram com Jesus enviavam a sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o quê? O Dá-me o quê? teu espírito. Teu O espírito. teu Espírito. Que haja em vós o mesmo sentimento, ou a mesma mente, ou o mesmo Espírito de Cristo. Então Jesus soprava sobre eles o Espírito Santo, porque Cristo é Espírito e é Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono do lugar santo. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Jesus já não estava no santo. Satanás parecia estar junto ao trono. Uau, aqui é que começa o problema. Olhem aqui Satanás, parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Uau! Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu espírito. A mesma coisa, a mesma oração. E o que é que aconteceu? Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Isto é muito sério. Nela havia luz e muito poder. Ok, eles também têm luz e muito poder, mas falta-lhes o quê? Suave amor, gozo e paz. Porquê? Porque o Espírito de Cristo é amor, mas o do anticristo é amor? É gozo e paz? Não. O objetivo de Satanás era mantê-los, porque eles já estavam, mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. O que é que acham disto? Misericórdia. Vamos. Tremendo. Tremendo. É. Lembrem-se que os discípulos tiveram dificuldade em entender que podiam ter a presença de Cristo e sem que o mundo visse. Nós também temos, porque foram muitos anos, irmãos. Eu tive dificuldade, o meu marido teve dificuldade, o meu filho teve dificuldade, muita gente tem dificuldade. Mas agora, à medida que vamos estudando, irmãos, mas nós temos que estudar. Vamos estudando, vamos vendo as passagens, vamos compreendendo se isso é tão simples. A divindade são dois, a personalidade são três: o Pai, o Filho, o Espírito e o Filho carne. Ponto. Por isso que a gente nunca acha na Bíblia a palavra trindade, mas a divindade sim. Exatamente. Exatamente. Alguém quer dizer alguma coisa mais? Cuidado, irmãos, cuidado quando nós ouvimos alguém, coitadinho, não é? Sem ter entendido isto, orar em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Isto é politeísmo, ou não? São três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Isto é politeísmo, isto é paganismo. Belinha, tem gente que ora especialmente para o Espírito Santo. Vejam bem, vejam bem. Nós temos um grande conflito à nossa frente.
Meus irmãos, não pensem ficar apenas só pelo ouvir estas coisas, porque eu sei tanto quanto vocês. Eu continuo a estudar, estou a escrever, a escrever, a escrever, vou comparar, pois Deus traz-me as coisas à mente, depois vou buscar outras. Se vocês não fizerem isto, se vocês não se aplicarem ao estudo, irmãos, com oração e com jejuns, nós não vamos conseguir dar a razão da esperança que há em nós. Porque lembrem-se que aqueles que estão pedindo o Espírito e que estão voltados para o trono do lugar santo, eles também têm muita luz e o quê? Luz e quê? E poder. Já vimos, não? E poder. Luz e poder. Nós vamos encontrar pessoas com muito conhecimento e poderosas, mas eles não têm suave amor. Porque eles têm o espírito do anticristo. Vocês não têm o livro do A.T. Jones, do anticristo? Não têm? Eu vou buscar. Se vocês não têm, mandem vir, por favor. É o Cristo e o Anticristo, Belinha. Eu acho que sim. Deixa-me só ir aqui buscar para vocês poderem ver a capa. Eu acho Está que aqui tenho no esse meu livro. quarto. É Cristo e o Anticristo, exatamente. É este livro. Conseguem ver? Eu tenho ele. Olha que muito bom este livro. perigo. Olha que perigo. Vamos pedir o Espírito Santo que desça sobre nós, mas não está falando o Espírito de Cristo? Então, que Espírito Santo é Pois esse? não. Pois. Não é Lembrem-se santo? que no, É demoníaco. lembrem-se que no céu a mente que vinha logo abaixo de Cristo era quem? Lúcifer. Era Lúcifer. Lembrem-se disto, que agora é Gabriel. Está escrito no Espírito de Profecia. Nós temos estas citações todas, irmãos. Temos isto tudo, temos este trabalho todo com N passagens. São muitas, muitas, muitas. Agora entendo porque é que Satanás quer que as pessoas neguem o Espírito de Profecia. Agora entendo que o Espírito de Profecia tem muitas passagens que confirmam esta verdade. Muitas passagens. E se negarem ao Espírito de Profecia, depois não vão ter o conhecimento. Exatamente, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Se não fosse a ajuda das citações do Espírito de Profecia, era mais difícil para nós chegarmos lá. Mas nós temos essa bênção. Eu dei-vos aqui várias. Já todas as nações, meditações matinais, patriarcas e profetas, história da redenção, primeiros escritos, todos. A Bíblia Legado também tem, irmã Belinha, várias citações da senhora White. Exatamente. Então, irmãos, vocês têm que estudar, têm que ver aqueles vídeos, por favor, vejam, escrevam, não ouçam só, porque nós temos uma grande batalha à nossa frente. Reparem que a Igreja Católica, ela é horrível, ela é a obra-prima de Satanás. O papado é a obra-prima de Satanás e foi ela que criou a doutrina da Trindade. Foi ela que criou. E esta história da unidade que eles estão procurando, do ecumenismo, da unidade com as igrejas, todas estas coisas todas que eles estão a fazer, é com base em duas coisas. No domingo e na Trindade. E as duas coisas estão ligadas. O domingo está ligado à Trindade. Ellen White, eu tenho que colocar aqui esse texto, está ali nos Testemunhos Seletos, no volume 2, salvo erro. Ellen White diz assim: irmãos, escutem isto é muito importante e quase ninguém conhece este texto. Ellen White diz assim: o sinal da besta é aquilo que sempre temos dito que é. E agora os irmãos digam-me, é o quê? Qual é que é o sinal da besta? Qual é?
O O domingo? domingo? O domingo. Mas sabem o que é que ela diz agora a seguir? Mas escutem isto. Mas nem tudo o que diz respeito a este assunto está devidamente compreendido, nem compreendido será até que o rolo do livro seja completamente aberto. O que quer dizer que o sinal da besta não é só o domingo, é também a Trindade. Entendem isto? Isto é um ponto muito forte. A Igreja Católica tem a Trindade como o seu ponto fortíssimo. Isto é uma citação do Espírito de Profecia. Atenção, lá está outra citação das quais anos estiveram na minha mente e eu me perguntava, mas o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Ellen White diz que não é só o domingo. E depois eu pensava que era também as festas, que também estão ligadas, não é? As festas solares, o Natal e não sei o quê, mas agora eu venho a compreender que não é só isso, era mais do que isso. E quem sabe Deus ainda vai mostrar mais, não sei. Eles falam Eu vou procurar essas. Santíssima Trindade. É, Santíssima, sim. E sabe o que eu pensava? Que a única coisa ainda que eles falavam certo era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja como nós estávamos enganados. Até nisso pensava que estava certo. Exatamente. Exatamente. Irmãos, tudo o que vem dali, daquela igreja, eu vou procurar rapidamente. Eu sei que a Rose tem que ir trabalhar, coitadinha, mas eu também já vou concluir. Vou tentar ver se é aqui. Nos testemunhos seletos, se é no volume 2, mas eu posso procurar para os irmãos não ficarem agora aqui retidos. Será que está errado quando Jesus disse assim: vou ao Pai, aí eu mandarei outro Consolador? Está Aí, certo. Por quê? Porque era ele mesmo, só que não em carne, em espírito. entendi. Mas parece que o que quer dizer outro, que não é ele mesmo, é outro. Porque nós não lemos o resto dos versículos, Vera. Nós tiramos textos fora, não é bem fora do contexto, mas é isolámo-los, estão a perceber? Pois. E há pouco nós lemos os outros versículos, o 18, o 20, o 21, o 22. Está a falar dele mesmo. E Aí depois o naquela. Espírito. Sim, Desculpa. diz. Não faz mal, Naquelas, diz. naquelas palavras que eu estava à procura da origem delas, é todas as citações que estão lá de João. Todas, tem lá várias citações de João escritas. Sim, Não há sim. lá nenhuma só dele mesmo. Sim, é João que fala. Aliás, eu tenho aqui vários textos de João, eu acho que já tinha falado convosco ontem, em que ele fala dele próprio como sendo o outro discípulo. O outro discípulo, era ele mesmo, falando na terceira pessoa. Belinha, depois de encontraste, coloca lá. Vamos orar, porque eu também preciso de sair. Desculpa. Sim, sim, eu queria mesmo encontrar este texto agora, mas Será que é no segundo, não será no primeiro volume? pois eu tenho que procurar com calma, porque eu já tive isso marcado e muitas vezes vem à minha mente. Vou só fazer mais uma tentativa. Estão a ouvir-me?
Olha, Sim, fiquei sem net. sim, Alô? sim, pode falar. Sim. Ah, ok. Estamos a... Estava Uhum. pronto. Enquanto a Belinha procura, ô, gente, eu não consegui de jeito nenhum, fiz as habilitações ali para Cristine voltar. Eu vou tentar criar outro link para amanhã para ver se ela consegue. Enquanto a Belinha procura também. Nesse final de semana, nesse sexta, sábado, domingo, é, eu, a Lira e mais alguns nos propomos a fazer aquela oração o jejum de 3 dias. Se alguém mais quiser fazer junto com a gente vai esses 3 dias. O nosso propósito aqui, em princípio, é por causa dos nossos filhos, né? A Também salvação dos quero. nossos filhos. Sexta o dia inteiro, não, né? É os 3 dias, de quinta pôr do sol até domingo pôr do sol. Porque eu trabalho. Aí Não, a gente só está anunciando, né? Quem puder, eu começo, eu almoço, aí eu entro no jejum. sim. Só É estou só falando, de água, então, né? isso vai de A- cada um aí, né? Até segunda de Uns manhã? ficarão nas frutas, aí vocês dizem, oi? Vai ser até segunda de manhã, De quebrar o... quinta no pôr do sol até domingo pôr do sol. Sim. Geórgia, quando vai ser agora esta sexta? Sim. Ok. Olha, achei. Achei. É no segundo volume. Deixa, eu já lembro, só um bocadinho. É no segundo volume de Testemunhos Seletos e parece-me que não está em mais nenhum livro. Antes que seja demasiado tarde. É este aqui. Deixa-me ver qual é. É porque aqui não tem os capítulos. Querem tomar nota? Já estou escrevendo. Eu estou a ler aqui no tablet, mas eu queria ler mesmo no livro. Pronto, eu vou ler no tablet. É na página 371.5. E diz o seguinte: a luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é a legítima. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, nem compreendido será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Uma solene obra será, entretanto, realizada no mundo. Então, se ela diz aqui que o sinal da besta é aquilo que nós temos sempre dito que é, mas nem tudo o que diz respeito a este assunto é compreendido, nem seria compreendido até que o rolo do livro fosse completamente aberto, não acham que havia ainda alguma coisa relativamente ao sinal da besta que ainda não tinha sido compreendida? Sem dúvida. A doutrina da Trindade. Por exemplo, agora nós temos que saber fazer a ligação entre o domingo e a Trindade. Para já vimos que na encíclica eles falam do domingo e logo de seguida falam da Trindade e logo de seguida falam da Rainha do Céu, que é Maria. Vou ler-vos aqui uma citação da História da Redenção, capítulo 1, página 13, que diz assim: Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo,
o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Quem é que vinha logo a seguir a Jesus? Era Lúcifer. Não fala do Espírito Santo. Satanás decidiu subverter o plano de Deus. Não precisamos tentar compreender os motivos que induziram o ser logo abaixo de Cristo nas cortes celestes a levar a inveja e o ciúme às fileiras de anjos. Comunicou a muitos o seu descontentamento e houve guerra no céu, a qual terminou com a expulsão de Satanás e dos seus simpatizantes. Pronto. Irmãos, esta questão é importante porquê? Porque ela vai ser o foco daqueles que vão ser alvo do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. Porquê? Porque não aceitam o ponto que Satanás quer que aceitem. É que são 3 e não são 2. Mas ele é um mentiroso. São 2 e não são 3. Alguma dúvida? Agora sim, nas nossas orações, teremos mais cuidado em orar pela descida do Espírito Santo, que você tem que orar assim, Senhor Jesus, o teu Espírito, Exatamente. teu nome, nós pedimos. Exatamente. Sim, o seu Espírito que é a presença de Cristo, não é? Olha, achei aqui no livro, o capítulo tem por título, do segundo volume de Testemunhos Seletos, o capítulo tem por título A Obra para o Presente Tempo. Se os irmãos depois quiserem ler todo o capítulo, acho que vale a pena. Lá está. Lá está. Aqui fala novamente que Deus deu o seu Filho unigênito para salvar os pecadores e quer que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Pois continua. Agora é tempo de proclamar a última advertência. Enfim. E eu ouço Ah, dizer, sim, diz eu Vera. ouço dos adventistas, que aquele que não crê no Espírito Santo, e estão-se a referir à terceira pessoa da divindade, que está perdido. E agora, ao estar a dar este estudo, dá-me assim um nó no coração e digo, meu Deus, afinal, quem estão perdidos são realmente eles e não sabem. Não, nós também não sabíamos. E Deus é maravilhoso, Ele está trazendo a luz a nós. Agora, nós ou aceitamos ou rejeitamos. Pronto. Só temos 2 posições. Irmãos, eu vou ler outra vez e vou ler depois a seguir, para os irmãos verem o que é que está aqui. Portanto, a luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é legítima. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a este assunto é compreendido, nem compreendido será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Uma solene obra será, entretanto, realizada no mundo. E depois sabem o que é que diz? A intimação do Senhor aos seus servos é esta. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então significa o quê? Que esta questão, que ainda não tinha sido completamente aberta, tinha a ver com um pecado do seu povo. Porque ela diz claramente, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo o seu pecado e a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Seria possível que nós, de alguma forma, tivéssemos estado, durante estes anos todos,
de alguma forma ligados com o sinal da besta sem saber? Cada um de nós possa estudar por si mesmo, irmãos. Vocês estão todos muito calados, muito calados. É muitos Belinha. pensamentos, né? Porque se já estamos sendo excluídos por falar que não vamos pecar até o final, imagina com essa, né? Onde, sim, eu sempre lembro que os próprios evangélicos dizem que nós não somos uma igreja porque nós não temos o Espírito Santo. Então, Agora, ao Aline, falar disso... Sim, sim, irmã Ana Maria, diga. bom, eu estou muito feliz porque o Senhor Deus a cada dia está nos esclarecendo tudo isso, né? Esses dias, as madrugadas, eu orando, pedindo a Deus que me revelasse tudo isso, porque na minha cabeça fazia muita confusão, né? Mas como eu vim da Igreja Católica, aí eu falei assim, mas não pode, aqui nós estamos com o mesmo pensamento que lá, isso não está certo, mas quando a gente vai conversar com as pessoas, eles falam assim, meu filho fez um estudo comigo, mas tão minucioso, explicando direitinho a Trindade, e eu acabei sendo convencida. Mas depois, outra vez, me veio à mente, e eu estudando e eu ouvindo também, falei assim, meu Deus, está tudo errado. Aí eu comecei a orar, falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me faça entender, me revela, né? Porque é Ele que nos revela o que está acontecendo, né? E agora tudo vai esclarecendo em nossa mente de uma maneira tão maravilhosa, mas a gente ainda não sabe como explicar para as pessoas, né? Pois Porque é, é difícil. Por isso é que eu vos digo, não passem esta mensagem para ninguém sem que primeiro vocês saibam falar dela. É verdade. E de preferência pela Bíblia, porque para falar dela aos que não são adventistas não podemos levar o espírito de profecia, como é lógico. Tem que ser só pela Bíblia. nem com Olhem alguns aqui. adventistas, né? Pois, exatamente. Olha, vou ler-vos aqui um texto que vocês conhecem bem, mas nós normalmente só lemos o primeiro e o segundo verso, que é João, lá está, João 16. E então ele diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E olhem agora o versículo 3. E isto vos farão porquê? Porquê? Leia o que está escrito. Está aí a resposta. Porquê é que nos vão expulsar das sinagogas? Eu não vou ler. João 16:3. Está aí a resposta. Quem quer ler? Ninguém quer ler? Eu leio. João E 16:3. isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Desculpa. Esqueceram-se do Espírito Santo. Não faz mal, Ronaldo. Importa que alguém leu. Irmãos, esqueceram-se do Espírito Santo, foi? Pois é. Não conheceram Estamos ao em... Pai nem a mim, irmãos. Este vai ser o motivo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E vão-nos expulsar das sinagogas precisamente porque não conhecemos. Este é o objetivo. Por isso, como eu vos li ontem, na Ciência do Bom Viver, no capítulo... Agora deixem-me cá ver qual é o capítulo. No capítulo 35, vou concluir com isto, já estamos aqui há muito tempo. Capítulo 35, página 409.1 e ponto 2, diz assim:
como nosso Salvador, achamo-nos neste mundo para servir a Deus. Aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, revelando-o ao mundo mediante uma vida de serviço. Para sermos colaboradores seus, prestem atenção aos motivos. Para sermos colaboradores seus, para sermos semelhantes a Ele, duas coisas, e lhe revelarmos o caráter, precisamos conhecê-lo direito. Cumpre-nos conhecê-lo tal como ele se revela a si mesmo. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação. E todo o serviço verdadeiro é a única salvaguarda real, já são 4 pontos, a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele, pelo conhecimento de Deus, unicamente nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Esse é o conhecimento de que necessitam todos quantos estão trabalhando pelo reerguimento dos seus semelhantes. Transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos, tudo depende do justo conhecimento de Deus. Esse conhecimento é o preparo essencial, tanto para esta como para a vida futura, para a futura existência. Conhecê-lo. Expulsar-nos-ão das sinagogas, porquê? Porque não conheceram. Eles, que nos vão expulsar, não conheceram nem o Pai, nem o Filho. Porquê? Porque colocaram uma terceira pessoa estranha no lugar. Pronto. Tem um jeito de falar, né? Porque, assim, vários escritos de Ellen White, ela menciona a palavra Espírito Santo, mas, na verdade, o Espírito de Cristo, que ele é santo. Então, Sim. assim, a gente chegar e afirmar assim, o Espírito Santo não existe, vai ser diferente de falar que o Não é Espírito correto. Santo é o próprio Cristo. Exatamente. Esse é o Tem um ponto. jeito de falar, não é? A gente não vai dizer que o Espírito Santo não existe, porque existe. Porque ela fala Existe. várias vezes o Espírito Santo, só que esse Espírito Santo é o próprio Cristo, porque o Espírito, ele é santo. Então, a Pois, gente tem o que tomar problema cuidado está como fala para os outros, quando E for quando, falar, né? Exatamente. e quando ele soprou nos discípulos, o que ele soprou? O O seu seu Espírito. espírito. Ele não disse Espírito. outro espírito, era o próprio dele. Até mesmo E na ele foi criação, né? concebido pelo espírito. Então, é ele que tinha o espírito, né? Uhum. E na criação do homem também, né? Que ele depois soprou o seu Espírito. Sim. Olha, E nós o temos capítulo. outra citação no Antigo Testamento em que o próprio Deus disse a Moisés, quando Moisés foi dizer a Deus, olha, aqueles estão ali a falar, mas eles não tiveram aqui na Assembleia. E Deus disse assim, mas tu estás com ciúmes de mim, eu vou pegar no Espírito que está em ti e vou colocar neles também. Eles já tinham o mesmo Espírito. Ô, irmã, nós conversando, olha que veio na mente. Quando Jesus Cristo, ele morreu, ele disse, Pai, eu te entrego o meu espírito, senão ele não ia morrer. Claro. Aí, sobe. E quando eu fiquei pensando assim, então a alma é o espírito, porque quando Jesus morreu, entregou o espírito. Claro que nós temos o Espírito de Deus, por isso que nós vive, né? Não, E a alma quando... não é o Espírito. Ó, Vanira, a alma não é o Espírito. A alma é Não, uma pessoa viva. sim, quer dizer, eu falava assim, o fôlego, eu dizia que era o espírito. Então, porque quando Jesus ele soprou em Adão o fôlego de vida, passou a ser a alma, né? Quer dizer, a matéria-prima com o fôlego de Cristo. Mas Sim, é sim. aí que agora me veio à mente. Jesus Cristo, quando foi o Espírito Santo que teve que sair dele, para que ele possa morrer. Sim, o apóstolo Paulo diz que é o Espírito de vida. Essa questão aí de alma, corpo e espírito é uma outra mentira, que vem 3 também, né? Alma, corpo e espírito. Nós não somos alma, corpo, nós somos uma alma vivente com espírito. Somos Isso, alma. isso. Essa é uma Exatamente. outra mentira da Igreja Católica que, se a gente É. for contar, vai dar 3 também, né? Corpo, alma e espírito. Pois. E somos só 2. Uma alma com o espírito do Senhor. Com o corpo. Com o corpo.
um corpo e um espírito, que são uma alma. Ok, irmãos, deixo-vos com o estudo. Tenham um bom dia. Ó, Foi Belinha, maravilhoso. eu Diz, sei que temos Vera. que ir embora. Só tinha aqui este versículo para ler, estes 2 versículos que está em João 15, Sim, 26, que diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. É muito interessante, porque não é, vem do outro lado do Pai, não. e procede dele. Isto, o cumprimento disso que acabaste de ler agora está em Atos 2:33 que eu li há pouco. Uhum. Nos deixa tão feliz, que agora nós vamos ter Jesus em nós. Amém, É amém. Espírito. A mim também me deu uma alegria, tu não imaginas, Vanira. Eu fiquei, eu glorifiquei tanto a Deus. Eu disse, Senhor, é o meu Jesus, esse eu conheço, esse eu conheço. Não Eu acho que sim. tão Desculpa, Vanir. Eu, quando era católica, eu fiz peregrinação a Fátima a pé. E quando cheguei lá ao Santuário de Fátima, eu chorei compulsivamente quando cheguei àquele local. E o meu compulsivo, ou seja, o meu choro, o meu pedido a Deus é: Senhor, ajuda-me a acreditar nesta mulher porque eu não acredito nela. E eu ficava triste, toda a gente rezava as Ave-Marias, toda a gente ali com uma convicção com Maria, e eu não tinha essa convicção. E chorei e pedi: Senhor, ajuda-me a acreditar nesta mulher, eu não acredito nela. E quando eu orei isto ao Senhor, quando orei isto ao Senhor, 2 semanas ou 3 depois, eu conhecia, pronto, a Igreja Evangélica. Daí passei para a Adventista, portanto eu tive assim uns passos. A Igreja Evangélica. E aí, pois eu compreendi, porque Deus sabia, né? Já, Belinha. Deus sabia, não é? Que para mim tinha sido dessa forma. E eu estou tão agradecida a Deus por isso. Tão agradecida a Deus. E o mesmo estou a sentir com o Espírito. Não é que eu não acredito que haja o Espírito, eu acredito plenamente, mas eu digo, mas como é que é este Espírito? Como é que ele é, Senhor? Ajuda-me a ver, a acreditar nisto, a ver como é que isto é. E agora estou a ter este estudo mais aprofundado. A gente tem que. Essa questão do jejum vai ter que ser muito frequente com a misericórdia do Senhor. Porque Sim, pensa, né? Eu nunca fui católica praticante, nunca fui. Mas da família do meu pai, muito praticante. Então, tu cresce vendo. Mesmo tu não sendo praticante, tu cresce vendo. E é uma coisa tão Uhum. diabólica, porque quando eu comecei na igreja evangélica, na época, que minhas tias ficaram desesperadas, apavoradas, que eu estava indo para o inferno, eu nunca tive santo na minha casa, santinho. E elas vieram e me deram uma imagem de Nossa Senhora, me deram de presente. E eu já sabendo que aquilo não era de Deus. Gente, você não tem noção a luta que foi para quebrar aquela imagem, a sensação que eu estava pecando, mesmo não é, acreditando. Então, assim, é uma coisa muito forte. Então, assim, é só jejum e oração mesmo para o Senhor atuar na vida de alguém. sim, é Não é uma verdade. coisa simples só falar assim, chegar e falar, não, a Não, pessoa vai ter um conflito muito grande. Então, assim, a sim, gente que vai levar essa mensagem, a gente tem que estar em oração e jejum pela pessoa, porque é, não é tão é simples assim. verdade. Vocês Ó, sabem que Lira, terços. Eu, para deitar um terço fora, eu estava a pensar que estava a pecar. Mas pela graça de Deus, o Senhor deu-me força e coragem e disse: rompe isso e deita fora. E eu fiz. Agora, imagina quem é praticante. É muito complicado. Eu fui, portanto, é muito complicado. Então, assim, Cristo como modelo intercessor, a gente tem que entrar nesse caminho da intercessão, do jejum pelas pessoas, porque a luta delas vai ser. Se nós já estamos lutando, me desculpa, assim, mas não entrou de cabeça, de cara isso na cabeça, não sim, entrou, é uma sim, luta. sim. E a gente já está num processo bem à frente, imagina quem está lá atrás. É Eles verdade, não é verdade. Nós já fizemos uma caminhada, não é? Já fizemos um crescimento, já tivemos um crescimento, não é fácil. Só eles gostava de não dizer aqui, agora estavas a falar, Jorge, eu lembrei-me da Lira. Ó Lira, aqui em Lucas, não é só Lira, mas pronto, aqui em Lucas 24, depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado,
Eu creio que Ah. era isso que estavas a referir-te há pouco. A partir do versículo 36, diz assim: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum Fantasma. espírito. A minha diz espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque, aqui que eu quero chegar, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Entendem? Uhum. Por isso é que ele teve que vir em carne. Para não assustar ninguém. Para não assustar ninguém, para nós sabermos quem era o Pai, que não saberíamos. Para vir na nossa natureza e passar pelo que nós passamos, para nós olhar para aquele que era igual na natureza Exatamente. humana, que passou e venceu, e através dele, o espírito dele, nós vamos passar e se tornar perfeito. Exatamente. E depois tem aqui uma outra citação que é de Coríntios, 1 de Coríntios 15, que diz assim, versículo 42 a 45. Isto é importante, estes textos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Cristo. Espírito vivificante. Boa. Eu falei errado? Essa é uma Está certo? boa. Estão a ver? O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Pronto, irmãos, há muito mais. Vamos partilhando, vamos estudando. O que eu vos peço é que estudem, por favor. Não Essas últimas gravações que é bem específico sobre esse assunto, eles vão ficar no privado até a gente fazer Até o algum tempo. vídeo que dê para botar, assim, um vídeo assim, concentrado em explicar, sem esse debate todo, Ok. que pode confundir a cabeça de alguém. Aí a gente Sim. grava um direto, ou só com a Belinha ali, ou só com a Denis também, Ok. ou quem estiver bem dominando o assunto, para botar no público. Então, esses vão passar no privado. Então, assim, e para mandar para alguém, ora em jejum pela pessoa antes de mandar para alguém. Sim. Senão a gente vai tudo para Sim. fogueira antes do tempo. Mas vais Ok. pôr no YouTube só para que a gente possa ver, não é? Assistir, porque tem muita informação preciosa. Mas lembrem-se de uma coisa, irmãos. Deus chamou todos aqui para este grupo, não é só a Belinha ou a Denis. Deus chamou todos aqui para nos preparar para fazermos parte do último exército. Todos. Sim, sim. Amém. Também cada um com seus dons, né? Os outros Cada um não com o tem que seu dar. dom, cada um com a sua experiência, cada um com o seu jeito de falar, cada um com a sua idade. Nada disso impede. Ô, Belinha, manda a Oscarina, ela tá perdendo, meu Deus do céu, ela tá aí em Portugal, é que a internet dela lá é diferente, mas tem que falar com ela que ela tá perdendo, meu Deus, ela precisava estar junto aqui com nós. Mas ela não Foi estava através no dela que eu grupo? conheci vocês. Eu Sim, mas estudo com a Oscarlina e com um grupo aos sábados, mas o grupo ainda não está pronto para ouvir isto, nem pensar. lá nem Oscarlina. Por isso que eu digo assim, ó, é através de oração e jejum para saber para quem me mandar. Assim, não é assim, eu quero, assim, gente, é uma coisa assim, o Senhor direcionando, assim, a gente não ouviu essas coisas no começo. Olha quantos anos a gente está.
Eu lembro, no mínimo 5 anos a gente está nesse processo, né? Então, assim, Uhum. é coração em jejum, fazer algo assim responsável, É. não jogar os 4 ventos. Mas O veja, que eu tenho, o propósito que eu tenho tido, eu já disse aqui ao grupo, é de não falar com ninguém, a não ser alguém que Deus me traz. Só que este grupo é diferente. Deixar o Senhor trazer. O Senhor de agora é a hora, agora fala. Ser É. realmente ações direcionadas pelo Senhor, não nossos próprios impulsos. Não vale a pena Belinha, trazermos um tempo de angústia antes do tempo. claro, e não é isso. Acho que nós não devemos apresentar estes vídeos a ninguém. Estes vídeos têm que ser para nós. Nós é que devemos apresentar a mensagem já conhecendo-a. O problema é que aí eles vão nos confundir da Trindade, daqueles, eu não conheço como é que é os que pregam sobre a Trindade, contra a Trindade, eu não sei. Eles vão confundir nós com outros grupos, né? Não Não entendendo e importa. eles acabar nos confundindo com outros grupos. Isso aí a gente já entendeu. Eu- eu- Deixa eu trazer um outro dilema aqui. Essa parte a gente já entendeu, né? Vou trazer um outro assunto que não querendo ser polêmica. Mas, assim, ó, se a gente for pensar no tempo que vivemos, né? Que o Senhor diz que a gente não pode botar data, mas conhecer os tempos. Isso a gente consegue compreender pelos escritos do Espírito de Profecia e outras coisas, que lá 2027, 2031, algo, né? Se o Senhor não estender o tempo, está arriscado algo grande acontecer. Na minha mente, gente, se eu for, assim, sobre o dízimo, vou falar sobre o dízimo, né? Na minha cabeça, agora, os meus dízimos, que o dízimo é para proclamação do evangelho, para expandir. Essa é a função dos dízimos e das ofertas. Quando que eu vou parar? Assim, na minha cabeça, os meus, eu vou convertê-los em livros, literaturas, para distribuir. Agora, se alguém pensar algo diferente, ok, mas isso veio no meu coração, porque quando que eu vou deixar para isso? Quando eu não puder mais nem ter dinheiro, quando eu cortar até meu dinheiro, não puder mais nem comprar mais nada? Que eu nem... Pois é. Assim, e converter eles em literatura para distribuir, até mesmo isso, será no canal, até trouxe já alguns livros que a Denis escreveu, e outros que eu vou comprar lá dos missionários, até esse aí do Cristo Anticristo está lá, está 14, 15 reais, convertê-los e oferecer, dar de presente, mandar, oferecer no canal para as pessoas mandarem endereço, a gente manda para eles. Eu creio que isso vai ser investir na obra, os dízimos e ofertas. Vocês acham que se pode fazer isso com os dízimos? Mas o propósito do dízimo não é para a proclamação do evangelho, não é para a obra? É para o sustento dos ministros, dos obreiros, é para manter eles para ter o alimento deles, para o sustento deles, né? Isso que eu entendo. manter eles para eles pegarem mentira? Não estou falando da nossa igreja. Mas tô Deixa eu dizendo parar de aquele- gravar aqui, peraí.